um painel sobre tokenização. Então, vamos falar de novos modelos de negócio, novos modelos de mercado. Então, eu gostaria de chamar no palco Matheus Avelino, Oderli Feriani e a Helena Margarido. Palmas para eles, pessoal. Alô, som, bom dia. Boa tarde. Bom, vamos iniciar as apresentações, então? Pode começar. Ok, meu nome é Oderli Feriani, como foi anunciado. Eu venho do mercado tradicional, mercado de capitais tradicional. Eu sou fundador e gestor de vários fundos de investimentos, todos eles fora do Brasil, e outras instituições financeiras, entre elas Asset Management, Wealth Management, Capital Trust, enfim. Aqui no Brasil, o Neobank, que é um banco de pagamentos. E a gente vem disso, dentre esses fundos de investimento, um dos fundos de investimento, além de ser tradicional, a gente tem um fundo tokenizado. Esse fundo de investimento tokenizado, a gente colocou uma tese na SEC, a SEC, a CVM americana, e o qual a gente obteve o registro, então passou a ser, na nossa linguagem, o primeiro token, o primeiro regulamentado do mundo. E isso tem feito a gente falar bastante sobre esse assunto, é um assunto também já bastante debatido, e a gente vai falar um pouco sobre isso aqui também. E também uma série de coisas que eu vou falando sobre durante a nosso bate-papo aqui, mas basicamente sobre a tokenização e principalmente do efeito do security token. Essa é a minha experiência e isso que me traz aqui para a gente bater um papo sobre esse assunto hoje. Olá a todos, eu sou Helena Margarido, estou em cripto desde 2012. Comecei lá atrás quando tudo isso ainda era mato, não que ainda não seja, né? Fui cofundadora de uma exchange que chegou a ser a número 2 do Brasil, chamada BitInvest. Em 2013 a gente foi fundado, fomos vendidos para a Foxbit em 2016. Depois disso eu fui a primeira investidora da Original My, que é uma startup brasileira de blockchain, e coescrevi o white paper deles de lançamento do token utility deles, né? Atualmente eu trabalho com educação financeira para investidores de cripto na Monet, e eu sou advisor da Codo, que é um token de real estate, de ativos imobiliários, que está sendo lançado agora em outubro, também com uma security token offer, né? Uma oferta de valores imobiliários regulada por outro país. Bom dia a todos. Meu nome é Matheus Avelino, sou advogado. Iniciei minha trajetória na parte da consultoria em administração. Quando eu comecei a atuar no meu escritório jurídico, era com muita ênfase no direito bancário. Após, fui entrando no mercado financeiro, no mercado de capitais. E há cerca de 3 anos, há 3 anos e meio atrás, após ser diversas vezes indagados por diversos clientes, comecei a me aproximar do mercado cripto e não saí mais, né? E a gente está aqui justamente para debater isso daí. É um prazer. Na verdade, a dinâmica é bem essa mesmo, né? Quem entra no mercado do cripto não sai mais, nunca mais vai sair, né? Me perguntaram numa das entrevistas, agora há pouco, ali no salão, o que eu acho do blockchain. E eu respondi para a pessoa, se você me perguntasse há 15 anos atrás o que eu acho da internet, é basicamente a mesma resposta que eu vou te dar hoje para a questão do blockchain. Então, ou você está, ou você vai estar, ou você não existirá. Então, eu acredito que essa nova tecnologia, como a base, né, de tudo que vem por aí, é bastante interessante. Ela consegue agregar, hoje, melhorias de processo, né, como a gente tem visto na tokenização, ou via melhoria de processo, segurança de processo, ou ela vai exatamente para o financeiro, para
para a área financeira, e dentro da área financeira ela pode ser utility token, pode ser um venda futura, pode ser um equity, pode ser uma security token. Então, nesse sentido, o que a gente tem deparado bastante é quando vai para esse caminho, as pessoas falam, mas não é ilegal? Né? Então, a gente ouve tanta coisa, né? As pessoas ouvem tanta coisa se falar no mercado, e a gente está aqui, eu vejo, porque entrando dentro da área tecnológica, eu vejo os debates serem muito mais investidos em tempo dentro da área de tecnologia, quanto que a gente teria que ter debatido, ou estaria debatendo mais a estruturação, utilizando a tecnologia. Eu digo assim, a tecnologia está aí. Quer dizer, ninguém fica falando, por exemplo, se a gente for voltar um pouquinho atrás e falar sobre a internet, ninguém fica falando no mercado, né, no meio empresarial, ninguém fica falando que tecnologia tem ali atrás. Se HTML, PHP, o que vem ali atrás, é uma responsabilidade da área de TI, legal. Mas como é que você monta o teu modelo de negócio, o teu e-commerce? Isso só para pegar lá o gancho lá da internet. Como é que você monta o teu e-commerce? O que você vende? Como é que você atrai? Como é que a tua logística de entrega? A tua empresa no e-commerce existe CNPJ, está regulamentada, ela está dentro do marketplace de vendas, ela tem um gate de pagamento, não tem? Então, as pessoas estão olhando dentro já, a gente já acostumou tanto com a internet que a gente não fica mais discutindo qual é a raiz tecnológica que tem por baixo daquilo ou por trás daquilo. A gente já discute modelos de negócio. O que está faltando, que a gente percebe, que dentro até mesmo natural, dentro da curva de aprendizagem, é que dentro da área do blockchain a gente ainda está discutindo muita tecnologia e empresas precisam de soluções. Então as pessoas estão indo mais ou equity ou fazendo security, né? A gente vê aí um monte de puxadinho, o cara faz o security, fala que é utility para tentar ficar dentro da legalidade. Né? Então, o que está acontecendo? A gente está usando mais tempo na tecnologia do que na solução. E isso depois eu volto até para falar um pouco mais, porque no nosso paradigma bancário, no nosso paradigma financeiro, a gente sempre foi acostumado a receber já tudo pronto do sistema financeiro. O sistema financeiro, quando decidiu parar de usar o papel, o dinheiro e utilizar o cheque, ele te veio lá com um talão de cheques lá embaixo, lá, e tinha um CMC7, aquele código de barras lá embaixo, é ao mesmo tempo um código de barras e ao mesmo tempo um código magnético, né? Uma tarja magnética, chamada CMC7. Aqui, quem é da minha idade para mais sabe do que eu estou falando. Mas quem é da minha idade para menos não vai saber nem o que é esse troço de CMC7. Mas isso não importa, porque o banco não veio e te perguntou se você queria CMC7 ou se você queria o CM19, um outro qualquer. Ele colocou lá e você que usa, pronto. Tudo que você queria era dar o cheque e que ele fosse pago. Né? Pagar suas compras com aquilo lá e que as pessoas aceitassem. Depois veio mais uma evolução, que é o cartão. Né? É para a sua segurança, para o seu bem. Sempre veio do sistema financeiro, quer que seja na evolução, não só a tecnologia, mas para evoluir segurança, para evoluir escalabilidade, para reduzir custos. E tudo isso, de novo, lá veio o cartãozinho com um chip contactless, sei lá, MyFair, RFID, quer dizer, não importa. Você nunca perguntou, a gente nunca ficou discutindo que troço tem naquele chip lá. Tudo que você queria é pegar aquele chip lá, passar na loja e que funcionasse. Era tudo que você queria. Então, dentro disso, a gente não está acostumado, a gente está sempre feio acostumado pelo sistema financeiro, pelo paradigma do tradicional, dos bancos e de tudo que tem regulamentado e toda essa onda que sempre foi assim. A gente está acostumado, a gente esperava que viesse. É quase como se a gente estivesse esperando que viesse já pronto e regulamentado o blockchain para a gente usar, e não é assim. Pela primeira vez na história, a gente está vendo exatamente o contrário. A tecnologia deu um passo à frente do sistema financeiro, e aí eles estão perdidos, e como a gente também nunca viu esse cenário, nós também estamos. E a gente fica clamando para que eles venham regulamentar a gente, quando está exatamente o contrário. Existe um movimento que a gente está buscando fazer, nós todos aqui, da gente se unir, para a gente criar uma regulamentação, uma self-regulatory organization. E isso não é invenção minha, esse é um debate que a gente pode até fazer em outro momento,
mas isso a própria SEC americana ensina a montar uma Self-Regulatory Organization. Esse movimento já está sendo feito. A partir do momento que você cria a sua regulamentação, aí sim você convida os bancos e os sistemas financeiros, que eles vão ter novos papéis. Eles vão continuar existindo ou coexistindo. Mas, enquanto a gente trabalhar, fazer os puxadinhos, não vai ter interesse nem deles virem regulamentar, e a gente vai continuar nesse sofrimento de levar realmente a tecnologia, não mais como uma solução só para o sistema financeiro, mas a gente vai demorar para levar essa tecnologia como solução para o sistema, para o mercado empresarial propriamente dito. Essa batalha que a gente tem enfrentado no dia a dia, né, Helena? É isso aí. Só para contextualizar um pouco o debate, o que a gente vai discutir aqui, levanta a mão quem sabe a diferença de um security token para um utility token, por favor. Quase ninguém, poucas pessoas sabem. Então, eu vou explicar para vocês, é o seguinte. Quando a gente fala criptomoeda, tá? Todo mundo acha que está falando, a maioria das pessoas, na verdade, acham que a gente sempre está falando da mesma coisa. Mas criptomoeda é um grande gênero, né? Que tem pelo menos 7 tipos diferentes de ativos que correspondem. Então, a gente tem os tokens de plataforma, por exemplo, Ethereum, Solana, Polkadot, que não tem absolutamente nada a ver com uma stablecoin, por exemplo, que é emitida usando um desses protocolos, que não tem nada a ver com o utility token, que é um token de utilidade, que é basicamente uma licença de uso para você usar determinada solução tecnológica, tá? E que não tem nada a ver com o security token. O que é o security token? Ele é um token que representa um valor mobiliário, tá? Então, o que está acontecendo, né? Dentro dos processos de tokenização, como você estava bem falando aqui, dos processos de tokenização, desde a criação do padrão ERC20 pelo Ethereum e da difusão da utilização do padrão ERC20, o que começou a acontecer? As pessoas perceberam que elas poderiam emitir os seus próprios tokens e que esses próprios tokens poderiam representar coisas, ativos que existem no mundo real, tá? Sem necessariamente precisar criar toda uma infraestrutura de blockchain, de mineração e de criptomoeda próprias. Para isso, é só usar o Ethereum, só usar a Solana, só usar BNB, por exemplo, a rede da Binance Smart Chain, e por aí vai. Tá? Tem outros que você consegue fazer isso. E daí surgem os processos de tokenização. Só que com a febre de ICOs, que foram as Initial Coin Offers, ali no ano de 2016, 2017... o que o pessoal começou a perceber? Falou, poxa, esse negócio de você lançar uma criptomoeda própria para lastrear um ativo, lastrear um projeto, é uma forma muito fácil de você levantar recurso, né? E aí começou a existir umas bizarrices jurídicas, eu não tenho outro jeito para chamar isso, que são pessoas que tentam fugir da regulamentação, ou seja, elas querem lançar um ativo que é um ativo financeiro, que deveria ser regulado, que, enfim, tem toda uma burocracia, uma regulamentação específica em cima deles, né? Mas não querem ter que passar por toda essa parte regulatória, ou porque ela é cara, ou porque simplesmente esse framework regulatório não existe, como é o caso do Brasil, para os tokens. Então, o que começou a acontecer? Eles começaram a transvestir esses tokens, que são essencialmente valores mobiliários, tá? Ou seja, são tokens que dão para o investidor, tem toda uma questão de risco inerente a eles, e dão para o investidor a expectativa de retorno financeiro, começaram a transvestir isso dos chamados tokens utilidade, que são esses tokens de acesso a determinados serviços tecnológicos, né? Uma licença de uso. Da mesma maneira que você usa a ficha de orelhão, por exemplo, você vai usar uma vez, vai consumir aquela ficha de orelhão, para quem é da época da ficha de orelhão, e vai embora a tua ficha de orelhão, porque você já pagou por aquela licença de uso de 3 minutos do orelhão. Ou, para ficar mais próximo aqui da realidade da gente, aquele 1 mês de licença que você paga, 1 ano de licença que você paga na Microsoft Office 365, né? Isso é uma licença de uso, poderia ser representada por um token, e aquele token ia ser consumido como pagamento para você poder utilizar 1 ano daquilo lá. Então, olha a bizarrice que está acontecendo. A gente tem praticamente aí 20 mil tokens que a gente conhece,
que já foram emitidos até hoje. Desses 20 mil tokens, a gente tem assim, 99% deles são utility tokens, né, que não estão vinculados a nenhum tipo de regulamentação específica, que se dizem uma licença de uso de uma plataforma tecnológica, quando, na verdade, eles são ativos financeiros que deveriam estar regulados e que deveriam passar por um escrutínio todo. Por quê? Para a proteção do investidor. O investidor precisa saber qual é o risco que ele está correndo no momento que ele compra aquele token. Precisa saber quais são os fatores de risco, qual que é a expectativa de retorno, o que pode dar errado, né? E tudo isso pode acontecer. E aí é esse o momento que a gente está vivendo hoje, né? Eu discordo um pouquinho de tudo que você disse, quando eu não acho que a gente está vivendo um momento único agora com relação à tecnologia e à legislação que não se acompanham. Eu acho que a gente começou a viver isso um pouquinho mais atrás, com o surgimento, aí, na hora que eclodiram as startups e os novos modelos de negócio. Então, por exemplo, na hora que surgiu o Uber, não tinha regulamentação para o Uber. Na hora que surgiu a Log, que é a de motoboy, não tinha regulamentação para a Log. E todos esses modelos disruptivos de in-pass, que muitos de vocês devem já ter ouvido falar, a gente não tem, a tecnologia ela é muito mais rápida do que o direito, né? Eu sou advogada de formação, eu sei bem disso, eu acho que você vai poder comentar muito melhor. Mas o ponto todo é o que a gente faz até lá. A gente fica sentadinho, de braço cruzado, falando, CVM, por favor, vem me regulamentar, porque eu tenho um negócio super legal para lançar no mercado. Essa é a opção 1, e que tem muita gente fazendo, tá? Você tem a opção 2, que é falar, não importa, eu vou fazer de qualquer jeito, vou chamar meu valor mobiliário de token utilidade, de utility token, e tanto faz, depois se mandarem eu parar, eu já levantei recurso, etc. E você vai, entre aspas, vida louca, fazer isso daí. E você tem a terceira alternativa, que é você procurar jurisdições, soluções jurídicas mais complexas, estruturas jurídicas mais complexas e, por consequência, mais caras, para tentar lançar esse tipo de ativo da forma regulada como ela deveria ser. E aí eu vou passar para você essa questão toda do debate jurídico, né, de tudo isso que circunda esse universo que a gente está vivendo, que eu acho que você vai poder comentar bem melhor. Eu gostaria de fazer só um gancho na parte da insegurança jurídica, né? Da insegurança jurídica. A iniciativa privada ela não consegue parar e esperar a regulamentação. Por isso que tem a coxa de retalho. Você pega um pouquinho de uma lei, pouquinho da outra lei, pouquinho da outra lei, para dar uma segurança jurídica, para mitigar o risco do empreendedor. Porque sem o empreendedor não gira a máquina pública, porque não gira a economia. É simples, né, de se observar. Agora, a falta de regulamentação é o que traz a insegurança jurídica. De decisões conflitantes, que é security, mas em uma decisão ele entende como utility. E a outra, que é utility, ele entende como security. Nossa, comenta do token do Vasco. Não, o token do Vasco, na minha opinião, é um valor mobiliário. Mas isso daí, a questão do token do Vasco, pelo menos na minha percepção, é um valor mobiliário. Foi interpretado como um utility, mas isso daí está no erro legislativo. Que lá no artigo 2º da lei da CVM, quando você pega o inciso 9º, ele deixa muito subjetivo para a autarquia entender o que é o que deixa de ser. A gente não está falando para engessar o judiciário, engessar o legislativo, colocar ponto a ponto o que é. Mas eu converso muito com o Derli. O básico, a regra geral do mercado, já está prevista na lei. O smart contract. Se assemelha muito com o contrato que está lá no Código Civil. Precisa, de fato, fazer uma lei para falar o que é smart contract? Precisa. Eu acho que não. Ter que passar no legislativo, 3 anos de discussão para entrar em vigor, para deixar o empreendedor, de fato, ir atuar no mercado? Existe a necessidade? Existe a necessidade. Porque a regra geral já está aí. E eu acho que o mercado, quando ele vem, de fato, o Google, quando ele não era regulamentado, alguém apontava e falava, é fraude? Não. Está evoluindo o mercado. E, de fato, a tecnologia ela anda muito mais rápido que toda a burocracia. É normal. É normal. Agora, a questão é, a lei das startups. É de fato para fomentar o mercado, acelerar o mercado, criar novos empregos,
novas oportunidades, novas riquezas, certo? Essas empresas precisam de recursos. Por que nós não podemos facilitar a entrada de investidores nessas empresas por meio de tokens? De fato, a CVM consegue, ela tem braço, e aí não é uma crítica para a CVM e nem para a estrutura, mas ela consegue abarcar a fiscalização de tudo? É aí que eu gosto de, não brincar, mas fazer uma analogia com a parte econômica, realmente. Você tira o empreendedor para ele buscar um apoio jurídico, uma estrutura em outro país, sendo que poderia estar sendo aqui. É um dos problemas. Aconteceu nos nossos casos, né? Você está fora do Brasil aqui. Pessoal, eu só queria ver aqui que a gente está com retorno aqui. Galera da técnica, tá escrito tempo esgotado desde que a gente entrou. Eu não sei se é aqui que tem um cronômetro. Só para a gente monitorar aqui. E também acho que eu não sei se está no painel um slide que a gente ia passar, mas acho que não vai ser necessário. Se não der, está tranquilo. Dentro da cronologia, né, do Uber, a gente usa muito, né, o exemplo do Uber. Né, então, na história, se a gente pegar os cartórios, por exemplo, na história, os cartórios de registro de pessoas e de propriedade ficava a cargo da igreja. Né? Num determinado momento chegou lá o notário público, falou, olha, daqui para frente agora sou eu. Nessa transição vocês acham que foi no amor? Não foi. É que foi muito tempo atrás, então a gente não lembra como é que foi. Né? Mas o Uber é um excelente exemplo. O Uber é exatamente isso. A tecnologia chegou, pau. Eu não conheço nenhum taxista que falou assim, nossa, que legal isso, não vi a hora de você chegar. A minha vaga é aquela ali, fica ali um pouquinho, a gente reveza, você fica de manhã, eu fico à tarde. Às vezes dá a impressão que a gente chegando com a tecnologia, a gente chegando com o blockchain ou a tokenização, a gente está esperando que o sistema que está aí faça isso. Ela fica ali um pouquinho e tal. Né? Eles estão fazendo isso de uma forma diferente. Eles lançam o sandbox, né? O sandbox, que para mim na tradução, quando eu ponho no Google, lá sai uma coisa nojenta. Para mim, meu gato usa aquela porra lá para fazer alguma outra coisa. E para mim aquilo lá, eu falo, fica aí nessa caixinha aí, brincando aí, que a gente vai continuar trabalhando sério aqui, sem a entrada de vocês. Para mim, na minha leitura é essa, me desculpe. Existe, sim, fases de transições tecnológicas? Existe. Mas aí eu pergunto para vocês, e o fisco? Fez sandbox? O fisco foi lá, pau, você tem ativo digital? Declara. Ganhou capital? Dá aqui minha parte. Ninguém fez sandbox com o seu imposto de renda para ver se ia funcionar, se isso. Esquece, quem quer faz. É isso que a gente debate, sabe? Então, assim, chegou o Uber, foi pro pau. E aí depois lá dentro, e aí corre no Congresso e faz uma lei para acomodar os caras. Então a gente está esperando o quê? É a mesma coisa que o Uber entrasse na cronologia, chegasse com a tecnologia. Eu não posso pôr o carro na rua porque não está regulamentado. Pensou se eles estavam esperando até hoje. Não tinha Uber no Brasil. E, aliás, não tinha Uber em lugar nenhum do mundo, porque não foi só, esse fenômeno não ocorreu só aqui no Brasil. Né? Então acho que é mais ou menos isso. Eles se organizaram e foi criada uma lei para isso. Então a sociedade civil, como o Matheus estava falando, a sociedade civil, ela se organiza e a lei surge da sociedade civil. Surgem sim as leis, temos que ter todo o arcabouço já está aí, né? Que é anti-money laundering, contra o financiamento do terrorismo, KYC, KYB, todas as versões aí de entrada no sistema. Então isso sim tem que ser respeitado, até para poder dar segurança para o investidor. Né? A Helena estava falando, tem 20 mil tokens. Mais de 20 mil tokens. Mais 20 mil. Quantos por cento? Uns 99% são... Deveria ser security. Boa parte deles. Sim, viu? porque a empresa vai tokenizar. Para que uma pequena e média empresa vai tokenizar? Qual que é a razão da tokenização? Ou é para aumentar a venda ou é para captar recurso. O restante é blockchain, não é tokenização. É melhoria de processo e segurança em processo. Como eu já disse aqui. Mas se você for para a área financeira, ou o resultado financeiro, ou é para aumentar a venda ou é para captar recurso. Para aumentar a venda, aí a gente vem lá, poxa,
Se você tiver que, dentro do ramo imobiliário, comprar o terreno, construir, enfim, fazer o lançamento, entregar, fazer o contrato, ou depois de tudo pronto, fazer o token, para quê? Já vende logo o apartamento. Para que tokenizar para o cara comprar um token para ir no caixa e trocar, e pegar no pacote, né? Compra o token no caixa e retira o apartamento no pacote, só se for para isso, porque já está tudo pronto. A indústria da construção civil, ela precisa do token para captar recursos. Ela quer vender o imóvel antecipado, certo? Quer estar dentro de um arcabouço jurídico legal, ninguém quer fazer isso de forma ilegal, e dentro desse arcabouço jurídico, grande parte da pequena empresa, onde não alcança, hoje não tem a capilaridade e nem a escalabilidade do sistema tradicional, onde entra o blockchain para dar transparência e segurança para o investidor. E ali, a partir daquele momento, onde seguem-se as leis, regulamenta o mínimo, porque não precisa de muita regulamentação, toda a transparência já está dada pela própria tecnologia, aí você consegue fazer com que essas empresas captem recursos, construam e te entregam o apartamento. Então, é nisso que a gente fala. A gente tem que fazer os puxadinhos, mas se a gente se organizasse e falasse, esse vai funcionar desse jeito, e a gente entrega para o poder público, enquanto vocês fazem a lei, eu já estou construindo, eu já estou captando, a gente inverte, a gente ganha tempo. A tokenização financeira, ela passa por esse processo. Na verdade, se a gente parar para pensar, né, nesse sentido, a própria evolução da maneira como as corretoras de criptomoedas atuam aqui no Brasil, ela veio de uma autorregulação. E isso daí eu acompanhei bem, porque eu estava lá em 2013 com uma corretora de criptoativos, a gente chegou a ser número 2 do país, e eu lembro nitidamente do Flávio Pripas, que era o meu sócio, que depois saiu da operação e foi assumir o Cubo, lá do Itaú, em São Paulo, me falando o seguinte, Helena, a única coisa que eu não quero é ser preso. Então, se vira para a gente conseguir construir essa exchange de uma maneira que ninguém aqui dentro vai ser preso. E aí o negócio é o seguinte, não existia e não existe hoje nada, nenhuma regra, nenhuma lei que obrigue as corretoras a fazerem o KYC e o AML. O que passou a existir desde 2020, salvo engano? Uma instrução normativa da Receita Federal obrigando as corretoras a reportarem transações acima de determinados valores. E aí, para isso, você precisava saber quem é o seu usuário. Mas até 2020, olha aí, 7 anos. 7 anos onde não existia isso. De toda maneira, sabendo que existia uma reputação muito negativa de criptomoedas, uma imprensa muito negativa das criptos, falando de atividades ilegais, etc. e tal, e a gente não queria, de maneira nenhuma, que isso respingasse no nosso negócio, o que a gente passou a fazer? Eu falei, bom, vamos adotar melhores práticas, então. Não existia a Associação Brasileira de Criptomoedas, não existia nada. Aliás, hoje a Associação Brasileira de Criptomoedas tem 6 empresas lá dentro, todas corretoras fazendo lobby para essa lei aí ser aprovada do jeito que está desenhada, mas acho que é outra discussão isso. De toda maneira, o que a gente passou a fazer? Falou, vamos pegar melhores práticas, vamos ver qual o melhor jeito de fazer isso, e a gente vai seguir o processo de, você depositou dinheiro na minha conta? Bacana. Na hora de eu te devolver, eu vou te devolver numa conta da sua titularidade, não vou devolver para um terceiro. Não tem nenhuma lei que fale que isso precisa ser dessa maneira, tá? Até hoje, aliás. Mas por que você faz isso? Para evitar lavagem de dinheiro, né? Vou pedir documentos de verificação dos usuários. A gente já pediu em 2013. Por quê? Porque eu preciso saber que o cara está colocando os dados dele, que aquela conta é dele, e que ele está dando ok, aceita os termos e condições de uso da plataforma, para na hora que eu tiver que eventualmente devolver o dinheiro para ele. Não existe até hoje nenhuma lei no Brasil que fale que você precisa pegar a cópia do documento, que você precisa fazer esse processo todo de verificação do usuário aqui no Brasil. Não existe. Não existe. Por que se faz? Porque virou uma melhor prática dentro de um mercado não regulado.
né? E aí depois, isso daí a gente chegou a discutir na época com o mercado Bitcoin, quando a Foxbit passou a existir, a gente conversava bastante com a Foxbit, e aí depois a gente acabou saindo do mercado, né? A gente foi vendido para a Foxbit e continuou-se adotando isso como melhor prática. Só que aí que está, não existiu nenhum órgão que olhava para o nosso negócio e falava, existia, na verdade, o COAF, né? Que poderia chegar lá e falar, eu acho que você está lavando dinheiro nessa corretora. Só que ele nunca foi em cima das corretoras, ele nunca, de fato, fez esse papel fiscalizador em cima das corretoras. No caso do security token, na hora que a gente está falando de um token valor mobiliário, não só existe uma entidade que é a entidade responsável por fiscalizar e regular esse mercado, como ela já foi para cima de várias iniciativas de cripto e já deu stop offer. Então, teve uma iniciativa de token imobiliário que se usou dessa decisão do Vasco que você estava falando, que foi uma decisão contraditória do token do Vasco, onde a CVM tinha entendido que, por não existir esforços de terceiros para fazer a captação, aquilo lá não era um valor mobiliário. Tem um testezinho de 4 perguntas que você faz ali, que chama Howey Test, para saber se algo é valor mobiliário ou não. E aí, dentro do token do Vasco, eles entenderam que não existia esforço de terceiro e, por conta disso, aquilo lá não era valor imobiliário. Pois bem, existiu um outro token de imóveis que, se valendo dessa decisão do token do Vasco, achou que tinha alguma segurança jurídica para lançar isso, lançou o seu token e a CVM foi lá e deu um stop offer, porque entendeu que sim, que tinha esforço de terceiro e que não podia se valer da mesma decisão do Vasco para eles seguirem. Então, assim, o problema todo que a gente tem hoje de querer construir as coisas no Brasil e deixar as coisas no Brasil, fazer estrutura no Brasil, etc. e tal, é exatamente isso. Você vai saber daqui a pouco que você não pode mais vender, que você não pode mais transacionar, que você não pode mais fazer nada. E aí, como que a gente resolve isso numa autorregulamentação? Ou como a gente resolve isso juridicamente? Bom, eu posso... já me antecipei lá. Dentro da autorregulamentação, se a gente for analisar quais são as empresas autorreglamentadoras no mercado, né, hoje, no Brasil, a Ambima é autorreguladora. Fora do Brasil, onde a gente tem que olhar o blockchain globalmente, a França lançou recentemente um framework regulatório. Mas qual que é o problema disso? A França lançou. Nada contra franceses, pelo amor de Deus, mas é a França. É um país, tem um território, tem um border ali. E o blockchain é no border. Então não dá para fazer uma regulamentação que seja para um país. Então, o debate que a gente tem com associações, com grupos, que esse grupo tem que ser global, da forma que é a internet e o blockchain. Então, você pega, por exemplo, a Bolsa de Valores de Nova York. Ela é uma self-regulatory organization, é uma organização autorregulatória. Então, assim, se a gente for olhar na história, a própria SEC, a tão temida CVM americana, ela começou como uma SRO. Quando quebrou em 1929, a quebra da Bolsa de Nova York, os empresários e investidores se uniram para fazer um mínimo regulatório para evitar manipulação de mercado. E era a SRO, em 29, 30, 31, 32. No pacotão lá do Roosevelt, no pacotão americano para recuperar a América, para recuperar os Estados Unidos, o Roosevelt viu que isso era bom, passou no Congresso e virou lei. Então, as regras da SEC, da Security Exchange Commission, elas surgiram como Self-Regulatory Organization. Não só isso, dentro lá da SEC tem lá no menu lá uma SRO que ensina como se faz uma SRO para evitar todos esses constrangimentos que tem hoje pelo mundo. Um ponto levantado pela Helena muito importante a se observar é a própria iniciativa do próprio mercado. Não era necessário as práticas de anti-money laundering, antiterrorismo, KYC, foi uma prática do mercado. Foi uma prática, iniciativa do próprio mercado, porque o jogo aqui é sério. Você mostra credibilidade, com isso você ganha notoriedade. Fraude sempre vai existir. Se o mercado sabe as regras do jogo, ou coloca e todo mundo aceita as regras do jogo, quem pular fora dessas regras, o próprio mercado expurga.
O próprio mercado fala, não é sério, não é um projeto sério. Fraudadores sempre vão existir, né? Sempre. Mas sempre. não é o sistema que é a fraude, né? Exatamente. Eu queria aproveitar agora aqui que falta 6 minutos para o encerramento, abrir para alguma pergunta. Você acha legal abrir para alguma pergunta? Acho que sim, podemos Eu queria abrir para pergunta, se alguém tem alguma pergunta que gostaria que a gente... O problema vai ser passar o microfone. Por favor, né? tenha um microfone ali para o cavalheiro. Ou... Pode ser, vamos lá. Arrumamos um. Desculpa. É que teve um comentário seu do tokenization de real estate, que quando está pronto o imóvel, ou o asset, ou o que for, já não é tão interessante como para fazer o financiamento. E me ocorreu nesse momento a questão da pulverização. Então, por exemplo, se você quer fracionar um real estate, como existem os real estate investment trust, tudo isso, mesmo com o ativo pronto, você economiza os gastos de compra e venda, corretor 5%, registro 2%, ITBI sei lá quantos por cento. Então, até mesmo nos ativos já existentes e prontos, a tokenização tem vantagens e benefícios para ambas as partes, né? E tirando também o intermediário ali, a igreja lá na Idade Média e tudo mais. Então, Desculpa, eu gostaria de saber, na sua pergunta, ela reside sobre a fração, você fracionar o imóvel já pronto. Seria isso? não, a gente pode falar... Sim, isso seria um exemplo, mas o que eu quis colocar é que a vantagem da tokenização ela vai, na minha opinião, muito além do financiamento pré-projeto, ou na fase inicial do projeto. Vai. Ele vai, na Codo a gente está lançando um token de real estate em cima de uma propriedade já pronta. A gente adquiriu, a gente tem 100% de uma laje de comercial na região da Faria Lima, em São Paulo, e a gente está se valendo justamente da questão do fracionamento, que é uma característica da tokenização que pode quebrar uma barreira de entrada para se investir diretamente em um imóvel que pode te dar proventos bons, mas você não teria grana para comprar um imóvel de 500 metros quadrados na Faria Lima, entendeu? Você eu não sei, mas a maioria das pessoas, né? A partir do momento que a gente tokeniza, a gente fraciona os direitos dessa propriedade de maneira que cada token, no nosso caso pelo menos, vai equivaler a 2,21 decímetros quadrados, que é um tamanho assim, de propriedade, né? E aí você consegue receber os dividendos do aluguel desse teu pedacinho locado e, eventualmente, se a gente vender a propriedade, o que seria equivalente do ganho de capital em cima desse percentual que você... percentual ideal que você tem dos direitos de propriedade, né? Dentro da sua pergunta, você abordou vários segmentos de mercado, né? Uma das questões que a gente sempre faz, o cartório vai tokenizar a escritura ou vai escriturar o token? O que vai ser, o que vem por aí? Né? Como não é uma área muito dentro da área financeira, que é a nossa pegada, então a gente deixa sempre essas questões aí quando a gente faz estruturação, tokenização para empresas, para construtoras, né? O que a gente tem feito? No nosso caso, a gente, quando ela é para captação, é diferente, no caso deles já tem o imóvel, já tem tudo, praticamente você está tokenizando uma SPE. Né? No nosso caso, se você não tem a SPE pronta e vai tokenizar a SPE, a gente coloca o projeto dentro de um fundo de investimento, e aí o fundo de investimento é americano, porque aqui na CVM eu fui fazer uma consulta, tomei o stop offer, tomei o stop offer e a gente saiu, foi para os Estados Unidos, e eu regulamentei todos os fundos e tokenizei lá.
Então, assim, dentro de uma empresa que busca não só a venda, mas que ela busca a captação para poder criar, a gente coloca dentro do fundo de investimento, cria um lote de cotas desse fundo e tokeniza, e aí ele está protegido dentro de um fundo de investimento, SEC, etc. Dali para frente ele segue o modelo de negócio dele para conseguir estar regulamentado e fazer o que ele precisa. Mas o correto seria não precisar da SEC, né? Não precisar desse tipo de peso em cima da regulamentação, porque para a gente é mais do mesmo, né? E a gente quer um negócio, uma camada diferente, e aí que é sempre o convite para a gente se organizar e criar uma organização autorreguladora. Associação das Tokenizadoras do Brasil. Pronto. Pronto, manifesto de criação aqui. Tem 40 segundos para mais uma pergunta. Oi, bom dia. Sou Rubens, da Avante. Nós estamos participando de um projeto de NFT, desenvolvendo um marketplace para NFT, junto com a Stick, uma empresa da Califórnia. Embora não seja o foco, né, a tecnologia por detrás, né, como o Deli falou, né, não importa se é escrito em qual é a linguagem, né, mas há uma discussão que nós temos nas nossas squads, com o time técnico, se eventualmente, dentro dessa regularização do blockchain, que é a menina dos olhos aí para discussão, né? Se vocês entendem que pode haver algum direcionamento para uma regulamentação de uma determinada tecnologia para ser desenvolvido os blockchain. Existe alguma intenção? Vamos desenvolver, a partir de agora, vamos regulamentar determinada tecnologia, determinada plataforma, porque, obviamente, é mais efeito de se gerenciar, né? Vamos dizer assim, né? A partir de hoje, a partir do dia 2 de julho, blockchain deverá seguir a plataforma .NET, vamos dizer assim, ou qualquer uma outra linguagem que pode... Enfim, em resumo, pode haver uma regulamentação de linguagem para o blockchain? Nós temos que... O primeiro ponto que nós devemos observar é que o blockchain, o desenvolvimento do blockchain, ele é uma propriedade intelectual, né? E eu vou te responder com a minha opinião, tá? Você restringir isso em uma legislação, você pode travar quem quer desenvolver. Então, por isso que é muito... Eu não vou falar perigoso, né? Mas tem que olhar com um pouco mais de cuidado. Tem que olhar com um pouco mais de cuidado, justamente os legisladores, de como você vai colocar essa legislação. Vai virar texto morto de lei? Ou de fato vai ter efetividade? Porque você colocar o legislador do mercado tradicional, que não entende do desenvolvimento de um blockchain, para legislar sobre isso, você pode travar o mercado. A gente pode falar isso daí dentro do mercado do território nacional, que você acaba levando para fora do país o desenvolvedor. E se isso acontecer, vai ser muito ruim, né? A gente tem que ter os pontos de checagem, lá os pontos que a gente deixa conectado para verificações do poder público, mas hoje, por exemplo, tem um R3 Corda. Quem já ouviu falar do R3 Corda aqui? É um blockchain, olha só, o R3 Corda é um blockchain dos bancos centrais. Ele já está pronto lá no BIS, em Basel, desde lá do Banco Internacional de Settlement, né, BIS, Bank of International Settlement, é o Banco Internacional de Liquidação, que é o Banco Central dos Bancos Centrais, lá em Basel. Esse blockchain já está no back-end de todos os bancos centrais e de todos os bancos dentro de cada país que faz parte do BIS, faz parte do Basel. E todos os sistemas financeiros estão com ele lá prontinho. Se a gente ficar convidando muito eles para ficar regulamentando, eles vão falar, a partir de amanhã o R3 Corda é o único que está funcionando, é o único que a gente aceita. Acabou o resto do blockchain no mundo. E com isso você vai fazer um puxadinho. E com isso você quebra um dos conceitos
né, uma das premissas do blockchain que é ser descentralizado. Descentralização. Aí volta a ser dentro do BIS. Que fique então, claro, não podemos esperar muito tempo, senão isso vai acontecer. Que fique claro, descentralização não é desorganização, né? É, muito boa. Gente... Só para terminar e comentar em cima dessa questão, sabe quem tentou fazer isso? A China. A China chegou... A China não proíbe, tá? Isso daí é uma coisa, é um erro comum das pessoas acharem que a China proibiu o Bitcoin. A China, eles funcionam diferente. O governo, ele recomenda ou ele não recomenda. E aí, para bom entendedor, meia palavra basta. Então, a China recomendou que se usasse só a blockchain própria da emissão do yuan digital deles e que a única criptomoeda utilizada no país fosse a CBDC que eles estão emitindo. Ponto. E o que eles fizeram com isso? Foi o banimento, foi outro China Ban, né? Porque baniram mineração, baniram evento, baniram Bitcoin, baniram ou desrecomendaram, né? Do jeito que eu estava falando. E dessa maneira eles basicamente proibiram tudo que não fosse a própria tecnologia que eles estão desenvolvendo. E isso em ditaduras eu acho que eventualmente a gente pode acabar vendo. Mas você quer saber bem da verdade? É que a tecnologia de blockchain ela é imparável. Então hoje o que acontece na China é que as pessoas utilizam VPN para poder acessar os serviços e as soluções que o governo não quer que elas utilizem. Fim, é isso, porque é imparável. Legal. E para não dizer que a gente só está falando, eu vou, se tiver condições de colocar o último slide aqui do PowerPoint no telão, eu vou fazer um humilde convite para que todos entrem lá depois no DDA Commission. A gente fez um primeiro encontro em Dubai o ano passado, com várias pessoas, e desse encontro saiu aquela lei lá do Sheikh, lá de virtual... virtual, não é um digital, enfim, mas é moeda digital, isso. E a gente criou lá esse encontro, foi o primeiro encontro chamado World Tokenomic Forum. É isso mesmo, é pura falta de criatividade para concorrer mesmo com o World Economic Forum. Porque agora o mundo vai para a tokenização. Então, a gente, dentro da nova economia, a gente vai criar o World Tokenomic Forum. Já foi o primeiro encontro lá em Dubai. Vai ter o segundo encontro esse ano em Dubai. E a gente está falando com a organização desse evento maravilhoso, essa festa linda do Blockchain Rio, para que, por que não, em 2023, a gente organize o encontro do World Tokenomic Forum aqui no Brasil. Ele não vai ter, assim, um único país, um único local fixo, porque o que a gente precisa fazer ele é global. É só um pontapé inicial, é só um movimento, assim, é um primeiro passo. Você entra no site ddacommission.org, pode baixar o primeiro rulebook, é o primeiro que está lá. Você fala, não gostei dessa cláusula, isso aqui fica melhor assim, isso aqui fica melhor assado. É isso, é nosso, é da comunidade, é para a gente modificar, criar, acontecer, e isso a gente vai levar para o mundo todo, para onde a gente tem passado. Não é um movimento Brasil, é um movimento global. Então, só para a gente dar um primeiro passo aí e agradecer a presença de todos vocês aqui. Esperamos nos encontrar mais vezes, estaremos sempre prontos a aprender juntos, que é só assim que a gente consegue chegar no objetivo comum. Muito obrigado. Obrigada, gente.